Todas as línguas do mundo manifestam o fenômeno da linguagem figurada. Linguagem figurada é aquela pela qual uma palavra ou expressão comunica uma ideia recorrendo a outros termos, apelando a uma certa semelhança, quer real ou imaginária. Esse é um recurso retórico que permite dar mais expressividade à fala, mais expressividade ao discurso e torna também mais amplo o significado no uso da comunicação. A linguagem figurada permite ao interlocutor conseguir comunicar aquilo que ele não conseguiria através do uso dos termos das palavras em seu sentido literal. Esse fenômeno também aparece várias vezes, continuamente, nas Escrituras, na literatura bíblica. Inclusive, a Bíblia tem que usar linguagem figurada quando fala de Deus, porque Deus é Espírito, então ela tem que recorrer ao uso figurado da linguagem para poder expressar os conceitos acerca de Deus e também outros conceitos. No texto que nós estamos estudando, de Isaías 49, versos 17 a 26, nós temos ali algumas figuras para a pessoa de Deus. O uso, então, de uma linguagem para exprimir o amor e cuidado de Deus para com o seu povo, especificamente para com o povo de Israel, o propósito de Deus de restaurar Israel. Então, este é um poema que vai do capítulo 49, começa de fato no verso 14 e vai até o verso 26. E neste poema, que tem 3 estrofes, nós analisamos uma estrofe no domingo passado, hoje nós estaremos nas 2 últimas estrofes. Nessas estrofes, então, são usadas linguagem figurada. Uma delas é de uma mãe que ama os filhos com amor terno e firme. Então, Deus é assemelhado a uma mãe que é impossível para ela esquecer o seu filho. E Deus até diz, mas mesmo que uma mãe venha esquecer o seu filho, Deus vai dizer, eu não vou esquecer do meu povo, eu não vou esquecer de vocês, povo de Israel. O meu amor não permite, o meu amor impossibilita que eu esqueça vocês. Uma outra figura é de alguém que grava na mão o nome da pessoa amada. Então isso também é usado para Deus, aí no verso 16, quando Deus diz, olha, eu escrevi o nome de vocês na palma das minhas mãos. Evidentemente, já salta aos olhos que isso é linguagem figurada, primeiro porque Deus é espírito, ele não tem um corpo semelhante a nós, então ele não tem mãos, como a gente imagina, ou como nós temos, e também porque Deus é onisciente, Deus nunca esquece de nada, e ele não precisa escrever nada para não esquecer, ele tem uma mente infinita que não esquece, mas quando ele usa essa linguagem figurada, ele está enfatizando, ele está usando uma linguagem que é comum, um meio que é comum das pessoas comunicarem, para enfatizar esta ideia. Olha, eu nunca vou esquecer do meu povo. Eu nunca vou esquecer de vocês. É como alguém que escreveu, que gravou o nome das pessoas que ama na palma da mão, então nunca tem como esquecer. Outras figuras, especialmente 2 outras figuras, vão aparecer nas outras estrofes, versos 22 e 23 e 24 a 26, que é a figura de um comandante militar numa guerra dando ordens e a figura de um guerreiro valente que liberta o seu povo. Então nós hoje vamos nos deter a essas 2 figuras e ver o que ela nos ensina. Por isso vamos ler Isaías 49, versos 22 a 26, que diz assim. Assim diz o Senhor Deus,
Eis que acenarei para as nações, e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Eles trarão nos braços os seus filhos, ó Sião, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os guardiões deles, e rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor: certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado. Porque eu lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei os seus filhos. Farei com que os seus opressores comam a sua própria carne, e se embriaguem com o seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Reconhecemos a nossa necessidade desta palavra e a importância que ela tem em nossa vida. Mas reconhecemos também a nossa incapacidade para apreciá-la como ela merece. E por isso nós clamamos a assistência do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. O Senhor vai restaurar o seu povo Israel, povo com quem ele fez uma aliança eterna. E ele vai restaurar esse povo porque o seu amor não permite que ele esqueça esse povo. O seu amor o impede de esquecer este povo. Essa é a verdade destacada na primeira parte deste poema relatado por Isaías, que foi do capítulo 49, versos 14 a 21. Mas Deus também vai restaurar este povo para testemunhar que aqueles que esperam nele não se decepcionarão. Aqueles que confiam nele não ficarão decepcionados. Esse é o destaque do segunda estrofe do poema, versos 22 a 23. O profeta Isaías fez estas profecias quando ele morava na cidade de Jerusalém, ali em Judá, entre os séculos 8º e 7º a.C. Ele estava advertindo aquele povo para confiarem, dependerem, esperarem exclusivamente em Deus. E ele então, a ele foi revelado que aquela sua geração não cumpriria este desafio, continuaria teimando em confiar em si mesma, confiar nos seus recursos, confiar nas alianças com outras nações, mas não a confiar exclusivamente em Deus. Por isso, o juízo disciplinador de Deus viria. Então foi revelado para Isaías que ele agora deveria profetizar para aquela geração que estaria no exílio, que viveria mais ou menos 1,5 séculos depois dele. É para aquela geração que ele deveria agora dirigir sua voz, dirigir sua escrita, deixar registrado as suas profecias, para que aquela geração soubesse do que Deus iria fazer. Aquela geração se sentiria abandonada por Deus. Aquela geração estaria considerando que Deus não mais se importava com eles, como é manifesto aí no capítulo 49, verso 14. E Isaías deveria animá-los, dizendo: não, Deus jamais vai esquecer de vocês. Estas profecias, que são chamadas de profecias de conforto ou profecias de consolação, foram registradas no livro de Isaías a partir do capítulo 40. Dos capítulos 40 a 48, fala de uma restauração
Fala da restauração futura, sim, mas enfatiza muito mais a restauração que ocorreria já ali, quando Deus levantaria o imperador persa chamado Ciro, para fazer com que o povo que estava no exílio da Babilônia voltasse para Jerusalém e em Jerusalém reconstruísse sua cidade e seu templo. Mas nos capítulos 49 a 57, a ênfase é numa outra restauração. Uma restauração não apenas para a terra, não apenas para a terra de Canaã, não apenas para a terra de Judá, não apenas para o território, mas uma restauração para Deus, uma volta para Deus. E esta seria mediada pelo servo do Senhor, o Messias, que viria, que seria o Senhor Jesus Cristo. E ele veio, mas nem todo Israel voltou-se para ele. Portanto, ele voltará um dia, e nesta volta, nesta segunda volta dele, então haverá esta restauração profetizada. E o capítulo 49 vai deixar isto claro. No capítulo 49, versos 1 a 7, nós temos as palavras do servo do Senhor. Em forma de um cântico, ele fala da missão que ele recebeu de Deus, de restaurar não apenas Israel, o povo de Israel, mas também restaurar os gentios, isto é, restaurar aqueles que não são de Israel. Fazer a restauração do povo de Deus em todas as nações, em todo o mundo, não apenas em Israel. Depois é dada a palavra de Deus nos versos 8 até 13, quando Deus fala da missão do servo, e no verso 13 há uma convocação para o cântico. E então nós temos a reação do povo de Israel, achando que não deveriam cantar. Por quê? Porque Deus os havia abandonado. Aí vem a figura de linguagem, a resposta de Deus, nos versos 15 até 21, mostrando que ele jamais esqueceria aquele povo. E agora então, a partir do verso 22, Deus começa a responder um segundo questionamento. Quando termina a primeira estrofe do poema, verso 21, nós temos Sião sendo personificada, a cidade de Sião, isso é, a cidade de Jerusalém, sendo personificada como uma mãe, uma mulher, que foi abandonada pelo marido, que o marido a deixou e ela até foi para o exílio, e que os seus filhos foram roubados, os seus filhos foram raptados, e ela ficou sem filhos e abandonada. Mas que de repente ela se vê rodeada de filhos, ela se vê rodeada de gente, e aí ela pergunta: de onde vieram estes filhos? Quem me gerou estes filhos? Quem foi que criou estes filhos para mim? Eu fui deixada sozinha. E estes, onde estavam? E aí, no verso 22, nós temos a resposta de Deus. Deus diz que ele vai agir como um comandante militar para trazer de volta os descendentes de Sião, para trazer de volta os descendentes de Jerusalém. Então, o verso 22 começa dizendo: assim diz o Senhor Deus. Você nota aí o nome Senhor, escrito com todas as letras maiúsculas, que significa que é o nome pessoal de Deus, o nome que Deus se revelou a Moisés, ali em Horebe, o nome que significa o eu sou. Então, esse é o Deus se revelando, o Deus da aliança. A palavra que na minha versão aparece como Deus é a palavra Adonai, que é um título que significa meu dono, meu chefe, meu patrão, meu Senhor. Então fala de Deus como sendo o soberano. E é dito que Deus então vai acenar para as nações e diante dos povos vai levantar a sua bandeira. A imagem aqui é de uma guerra, de um momento de guerra, quando o comandante, liderando as suas tropas, liderando o seu exército, ele faz um aceno, ele faz um gesto que indica uma ordem.
A outra expressão é o levantar da bandeira, do estandarte, que também era outra cena de guerra na época. Naquelas guerras antigas, a comunicação era feita ou por toques de instrumentos musicais, como toques de trombeta, ou por gestos, ou por levantar o pendão daquele exército, a bandeira, né, o estandarte daquele exército. Então Isaías está usando esta linguagem para falar de Deus como um comandante militar que está fazendo o gesto, que está levantando a sua bandeira para dar uma ordem. E qual é a ordem que ele dá? Primeiro, para quem ele dá a ordem? Ele dá a ordem para as nações, ele dá a ordem para os povos. Então ele é o soberano, o Deus comandante, o Senhor dos exércitos, não apenas do povo de Israel, não apenas do povo da antiga aliança, mas ele é o Senhor de todas as nações, ele é o Senhor de todos os povos, ele é o soberano sobre todo o mundo. Por isso que ele é capaz de dar uma ordem para as nações, por isso que ele pode dar uma ordem aos povos. E qual é a ordem que ele dá? É a ordem para trazer o povo de Israel, para permitir que este povo volte para a sua terra. E então é dito, e novamente com linguagem figurada, que eles vão trazer nos braços os seus filhos, ó Sião, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Então é dito aqui, olha, quando eu der a minha ordem, quando eu ordenar para as nações, elas vão trazer os teus filhos, Sião. E Sião é um outro nome usado no Antigo Testamento para a cidade de Jerusalém. Então os teus descendentes, Sião, serão trazidos pelos povos, serão como que crianças trazidas nos braços ou trazidas sobre os ombros. Deus então está aqui indicando o cuidado que estas nações terão quando Deus ordenar, quando for o tempo de Deus, para este povo ser restaurado. E ele diz como o seu povo será honrado, verso 23. Reis serão os guardiões deles, e rainhas serão as suas babás. E aqui Deus usa uma linguagem que foi usada lá no tempo do povo de Israel no Egito e no Êxodo, quando Moisés, em Números, fala para Deus, o Senhor agora vai me tratar como guardião desse povo, o Senhor vai me tratar agora como alguém que está encarregado de cuidar desse povo. A ideia aqui é que este retorno do povo de Israel será como um novo êxodo, mas que os guardiões, ou aqueles que estarão cuidando do seu povo, serão reis e rainhas. Reis e rainhas é que cuidarão em trazer este povo, serão os cuidadores, as amas, as babás deste povo. Então Deus está mostrando que este povo um dia será honrado por todas as nações. Um dia, então, será honrado por todos os outros povos da terra. E eles, esses outros povos, se inclinarão diante de você com o rosto em terra e lamberão os seus pés. A imagem aqui usa um costume que havia no Oriente Próximo de alguém, quando queria honrar uma outra pessoa, quando considerava a outra pessoa muito superior, então ela se inclinava até os pés daquela pessoa. Então Deus está dizendo, os reis e as rainhas das nações vão se inclinar diante de você. Então aqui nós temos uma profecia que Deus está dizendo que o seu povo, o povo ali de Israel, será restaurado a sua terra e será restaurado de modo completo, serão não apenas restaurados à terra, mas restaurados também a Deus, e que isso ocorrerá debaixo do controle soberano de Deus, debaixo das ordens de Deus, e que os povos e nações do mundo cumprirão esta ordem de Deus. Como eu mencionei, na época que Isaías fez a profecia, ou na geração para quem foi essa profecia de Isaías,
houve um cumprimento parcial desta profecia, porque o imperador Ciro, o imperador persa Ciro, fez então um decreto permitindo que aqueles israelitas que quisessem podiam voltar para a sua terra. E ele mesmo financiou alguns destes retornos. Mas nem todos voltaram, né? Alguns preferiram ficar então ali na Babilônia, na Pérsia, alguns tinham ido para o Egito e alguns a partir dali até começaram a se espalhar em todo o mundo. Mas alguns voltaram. Mas depois desse retorno houve outras dispersões do povo. O povo continuou rebelde a Deus, não houve um retorno a Deus de todo o coração. E no ano 70, já da era cristã, debaixo do Império Romano, a cidade de Jerusalém foi novamente destruída, o templo que havia sido reconstruído foi novamente destruído, e aí houve uma dispersão do povo de Israel, expulsos da sua terra, e aí eles se espalharam no mundo inteiro, ficando bem poucos ali em Jerusalém durante mais de um milênio, quase 2 milênios. Mas no final do século XIX começou um movimento de retorno, e em 1948 a ONU sancionou que algum pedaço daquele território seria para Israel, e aí vários judeus voltaram. Tanto é que hoje existe o país de Israel. E é interessante ver um novo cumprimento parcial desta profecia. Foi debaixo dos governos das nações, sob o patrocínio da ONU, que eles voltaram. Eles não são queridos na região, há inimigos que querem tirá-los de lá. E nem todos os judeus ainda voltaram para lá. Além disso, eles não voltaram para Deus através do servo do Senhor, através do Messias enviado, o Senhor Jesus Cristo. Mas a profecia fala de um tempo, quando eles voltarão, quando haverá um retorno desses judeus espalhados no mundo para a sua terra, e quando eles voltarão para Deus, eles retornarão para Deus. Isso pode parecer impossível quando nós olhamos a situação do mundo hoje, mas Deus diz que Ele vai fazer isso, que semelhante a um comandante militar, no momento certo, Ele dará as ordens e Ele fará com que o seu povo retorne honrado pelas nações do mundo inteiro. E por que Ele vai fazer isso? E aí no final do verso 23, nós temos a razão. Então você saberá que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Quando eu fizer isso, ele diz, você vai saber que eu sou o Senhor, que eu sou o seu Deus, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus que fiz um pacto com você, eu fui o Deus que me responsabilizei por você. E você vai saber também que os que esperam em mim não serão envergonhados. Isto é, aqueles que esperam em mim não vão ficar frustrados. Aqueles que esperam em mim não vão ficar decepcionados. O termo esperar, ou a expressão esperar no Senhor, ou esperar em Deus, é repetida várias vezes no livro de Isaías. Deus várias vezes tem dito para o povo através de Isaías que eles devem esperar exclusivamente em Deus. Isaías 8:17, Isaías 25:9, Isaías 26:8, Isaías 33:2, Isaías 40:31, Isaías 51:5, 59:9, 11, 69 e 64:2 são alguns exemplos da ênfase que Deus dá para o seu povo, de que deviam esperar em Deus. Esperar em Deus é aguardar a recompensa que Deus vai dar para o seu povo. É aguardar o livramento que Deus vai dar para o seu povo.
é manter a confiança, é manter a expectativa em Deus. Porque Deus não decepciona os que esperam nele. Aqueles que mantêm a confiança em Deus não ficam decepcionados. É esta confiança, esta esperança que fortalece o ânimo das pessoas. Veja o Salmo 27, verso 14. Você tem aqui também um poema, e no verso 14 você tem um verso que começa com a expressão e termina com a mesma expressão. E no meio há razão para isso. Diz assim: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o teu coração. Espere, pois, no Senhor. Então você tem, que na poesia hebraica seria um paralelismo, isso é, as ideias colocadas em paralelo e se repetindo, só que aqui um paralelismo alternado. Espera no Senhor, aí um outro paralelismo, anime-se, fortifique-se o teu coração, e a repetição, espera, pois, no Senhor. Então está dizendo, mantenha a esperança no Senhor, continue esperando no Senhor, porque é isso que anima, é isso que dá ânimo, é isso que fortalece a vontade, é isso que fortalece o coração. O desânimo é sinal da perda da esperança. Quando nós ficamos desanimados, quando o desânimo se instala em nossa vida, quando nós então não temos mais coragem e ânimo para continuar naquilo que é o nosso dever, a nossa responsabilidade diante de Deus, isto significa que deixamos de esperar no Senhor. Perdemos a esperança no Senhor. Mas é manter a esperança, ou voltar a esperar em Deus, que nos fortalece. Não é esperar nas circunstâncias, não é esperar nos governos, não é esperar nas pessoas que estão ao nosso redor, nos parentes, ou amigos, ou familiares. Não é esperar nos nossos próprios recursos, não é esperar uma mudança de situação aqui entre nós, não. Quando a gente espera nisso, a gente vai ficar frustrado mesmo. A gente vai ficar decepcionado mesmo. As pessoas nos decepcionam, mesmo as pessoas mais amadas, mesmo as pessoas mais próximas, mesmo as pessoas mais queridas, elas nos decepcionam. Da mesma forma como nós decepcionamos outras pessoas. Isso é comum na vida. Somos pecadores. Os governos nos decepcionam, as circunstâncias nos decepcionam, nós esperamos uma certa mudança que não acontece. A única esperança que não decepciona, a única esperança que não frustra, a única esperança que não envergonha, que não deixa você envergonhado, é a esperança em Deus. A ideia de vergonha aqui é de decepção mesmo. Podemos ilustrar assim, vamos supor que você é torcedor de um time, e você tem a esperança forte que o seu time vai ganhar, você acredita que ele vai ganhar, aí ele perde. Aí o que acontece? Você fica envergonhado, não é? Você fica decepcionado, você nem quer ver os seus amigos, certo? Porque você está envergonhado e eles vão falar lá, e aí, cadê o teu time? Você não disse que ele ia ganhar? Pronto, é essa a ideia. Quando você deposita esperança em qualquer outra pessoa ou coisa que não seja Deus, a possibilidade de ficar envergonhado e decepcionado é grande. Mas quando você confia em Deus,
o seu ânimo é fortalecido. O seu coração se enche de força. Você está olhando para Deus. O profeta Isaías já havia dito isso lá no capítulo 40. Isaías 40, no final, quando ele está desafiando o povo a confiar em Deus, Isaías 40, a partir do verso 29, veja o que ele diz. Isaías 40, a partir do 29. Ele, isso é Deus, fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vou trazer uma ilustração novamente do mundo do esporte. Aí pensando em você como um jogador. Suponha que você está jogando num time. E o seu time então começou perdendo. Vamos supor que é futebol. E o seu time está perdendo de 3-0 e você entrou no jogo. Se você tem esperança de que o seu time pode virar aquele jogo, o que acontece? Você ganha forças. Você se sente renovado, você corre, você luta, você vai atrás da bola. Agora, se você entra no jogo achando, não, o meu time não vira mais esse jogo, o que vai acontecer? Você não vai mais nem correr muito, você não vai mais nem se esforçar muito. A esperança é uma fábrica de ânimo. A esperança é motivadora. Se você perdeu o ânimo, se você está desanimado, é porque você perdeu a esperança. Ou sua esperança está no lugar errado. Sua esperança está na pessoa errada. Ela não está em Deus. Veja o exemplo de Abraão em Romanos 4:18. Aqui o autor, Paulo, o autor desta carta, relembra Abraão, e ele está dando Abraão, ou mostrando Abraão como um exemplo de fé. E aí ele diz, Abraão, esperando contra a esperança. Por que esperando contra a esperança? Deus havia dito para Abraão que ele teria um filho, Sara teria um filho dele. E a essas alturas, Abraão já estava com perto de 100 anos, Sara com perto de 90 anos. Fisicamente, biologicamente, eles não tinham mais nenhuma condição de ter filhos. Não tinha como Abraão gerar um filho, nem como Sara conceber. Mas Abraão, veja o que vai dizer agora, verso 19. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, sendo quase de 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Abraão estava consciente. Eu tenho 100 anos, Sara tem 90. Eu não tenho mais condições de gerar um filho, ela não tem mais condições de conceber. Mas Deus prometeu, ponto. Acabou. Não tem condições nenhuma aqui nas circunstâncias. Não tem condições físicas, não tem condições biológicas. Mas Deus prometeu. Pronto, isso é esperança em Deus. Ela olha para as circunstâncias, vê, aqui não tem como. Ali não tem como, aqui não tem como. Mas Deus prometeu, então tem como. Então vai acontecer. Vai acontecer não porque eu posso, vai acontecer não porque eu tenho condições, vai acontecer não porque eu sou forte, vai acontecer não porque eu sou sábio. Não, não é por isso. Vai acontecer porque Deus disse que vai acontecer. É o que Isaías está dizendo. Voltando a Isaías 49. Deus está dizendo, olha Israel, eu vou fazer isso.
E quando eu fizer isso, vocês vão ver que vale a pena confiar em mim. Vale a pena esperar em mim. Vale a pena manter uma fé paciente. Uma fé cheia de expectativa. Uma fé que não se apavora. Uma fé que não se desespera. Uma fé que não desanima. Porque Deus prometeu. Agora, esperar é saber que Deus faz do modo dele e no tempo dele. Nem sempre é do nosso modo, do nosso jeito, e nem sempre é no nosso tempo. Mas é do modo dele e do jeito dele. A pessoa que espera faz isso. Então Deus está dizendo, eu vou agir. Vocês acham que isso é impossível. Vocês já acham que isso aí não vai acontecer. Mas Deus está dizendo, mas continuem confiando. Continuem esperando. Continuem acreditando. E quando eu fizer, vocês vão ver que quem confia em mim não se decepciona. Isaías vai enfatizar esta verdade mais na frente, lá no capítulo 64 do livro dele, verso 4. Ele diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para quem? Para quem espera nele. Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é esperar em Deus. O nosso trabalho é confiar em Deus. Esse é o nosso trabalho. Parece fácil, não parece? Parece, mas é fácil? Hã? É fácil esperar em Deus? É fácil confiar em Deus? Não é. A gente prefere confiar na nossa força, no nosso braço, na nossa capacidade, na promessa de A, na promessa de B, na promessa de C, numa expectativa de que a circunstância mude, de que aconteça isso, aconteça aquilo. Mas esse é o nosso trabalho. É esperar em Deus. E Deus trabalha. Veja que coisa incrível. Esse versículo eu sempre volto para ele, porque para mim, ele deu um impacto que contraria tudo que a gente pensa. A gente pensa que é a gente que tem que trabalhar para Deus, não é assim? Mas o versículo está dizendo o quê? Que é Deus que trabalha para a gente. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. É esperar em Deus. Isso vale no macro, no mundo, diante da situação do mundo, quando você vê eventos acontecendo, eventos ameaçadores, eventos que nos fazem tremer, eventos que nos fazem duvidar do futuro do mundo, se vai ter alguma esperança para esse mundo. E você lembra, há um Deus trabalhando para quem espera nele. E eu vou continuar confiando. Mas é válido também para o micro, para a nossa vida. Para aqueles temores particulares, para aquelas ameaças individuais ou familiares que você enfrenta no dia a dia, que você muitas vezes treme diante dos desafios, que você sente o desânimo bater na sua porta, dizendo, não adianta mais não, acabou, chega, olha aí o que está acontecendo, você não tem condições, você não foi feito para isso, isso não é para você. Aí você diz, realmente não é não. Eu não fui feito para isso não. É como Abraão, eu olho para o corpo, para o meu corpo, para o de Sara e digo, para nós não dá não, mas Deus prometeu. Isso é a esperança bíblica. Confia em Deus, mantenha a confiança, não porque o mundo vai mudar, não porque fulano prometeu isso, não porque Beltrano disse que vai acontecer aquilo, não. Mantenha o ânimo, mantenha a confiança, porque Deus prometeu, porque Deus falou. Essa é a esperança bíblica. E aí, quem espera em Deus não se decepciona.
Aí vamos agora, voltando para Isaías 49, para a última parte, versos 24 a 26, em que Deus agora se apresenta como valente guerreiro. Então Deus vai restaurar o seu povo, em primeiro lugar, Ele vai restaurar, porque o seu amor não permite que Ele esqueça esse povo. Ele vai restaurar em segundo lugar, porque Ele vai mostrar para o seu povo que vale a pena confiar nele, que quem confia nele não se decepciona. Mas em terceiro lugar, Ele vai restaurar para testemunhar para a humanidade inteira que Ele é Deus. Essa última estrofe começa com uma pergunta, que dá forma a uma dúvida. Mas será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? A ideia aqui é, olha, teve um exército muito valente, que invadiu a nossa terra e levou embora as nossas posses. Um exército que veio com opressores e levou cativo as pessoas. É possível alguém ir atrás e tirar e tomar de volta desse valente, e tomar de volta desses opressores poderosos, os bens e os presos? Aí Deus responde, verso 25, mas assim diz o Senhor, certamente os presos serão tirados do valente, o despojo será resgatado do tirano. Sim, vai acontecer, vai. Pode parecer impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Deus diz, eu vou fazer. E aí ele vai continuando, ele vai dizer ainda na segunda parte do verso 25, porque eu lutarei contra os que lutam contra você. Na forma como está na língua original, esse eu é bem enfático, é como se Deus dissesse, porque eu mesmo, sou eu mesmo, não é outra pessoa, eu mesmo vou lutar contra os que lutam contra você e vou salvar os seus filhos. É possível tirar o despojo de um valente? É possível resgatar os presos de um tirano? Sim, Deus diz, porque sou eu que vou fazer, sou eu mesmo que vou agir. Sou eu mesmo que irei libertar, sou eu mesmo que vou lutar, eu vou entrar na guerra. E aqui a figura de Deus como um guerreiro libertador, valente, que vai atrás daquele exército opressor para libertar o seu povo. E vai ser o vingador do seu povo. Veja o que ele diz no verso 26. Farei com que os opressores comam a sua própria carne, e se embriaguem com o seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. O que isso aqui quer dizer? Novamente, lembre, é poesia, é linguagem figurada. E o que Deus está fazendo Deus está dizendo que Ele vai fazer com que os exércitos inimigos se virem uns contra os outros. Se você conhece a história do Antigo Testamento, você percebe que algumas vezes isso aconteceu. Por exemplo, sob a liderança de Gideão, narrado ali em Juízes 6, 7 e 8, quando os midianitas haviam oprimido o povo de Israel. E Deus então levantou Gideão, chamando ele de homem valente, e até parece uma ironia, né? Deus diz, olha, o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão se demonstra muito homem valente? Ele se demonstra muito medroso, né? Senhor, sou eu mesmo. Senhor, dá outra prova aí, deu essa prova, dê outra, né? E até na noite do ataque, Deus diz para ele, olha Gideão, se você ainda está com medo, desce lá na beira do exército dos filisteus e escuta, ou dos midianitas, desculpe, dos midianitas e escuta o que eles estão dizendo. E Abraão vai, isso é sinal de quê? Ele estava com medo ainda, né? Ele não tinha certeza. Era valente porque era a força de Deus que estava com ele. Mas aí quando ele tem certeza que Deus vai libertar, ele bola aquele plano de colocar os 300 soldados à noite, logo após a troca da guarda, a troca da sentinela, cada um com um jarro, dentro do jarro uma tocha acesa, e ele falou, quando eu der o sinal, vocês quebrem o vaso e fiquem com as tochas acesas. Aí eu quero que você imagine aí,
Você tem lá embaixo no vale uma multidão de soldados dos midianitas, todos nas suas barracas, nas suas tendas, dormindo, acreditando que as sentinelas estão vigiando, todos estão dormindo. E eles não estão esperando a guerra no meio da noite, porque a guerra se desenvolve pelo dia, logo pela manhã. Mas aí, de repente, eles são acordados com um barulho de 300 jarros quebrando lá em cima do monte. E 300 homens gritando, espada do Senhor por Gideão. E eles abrem e eles saem das suas tendas e veem aquele multidão de luzes. Estão levantando, acordados, assustados. Está escuro. O que eles imaginam? Que o exército dos israelitas já está aqui no nosso meio. E eles então, cada um saca a sua espada e começa a matar uns aos outros. Então é o próprio exército dos midianitas que se mata. É isso que Deus está dizendo aqui, não da mesma forma que aconteceu com Gideão ali, mas é que ele está dizendo que ele vai fazer. Ele vai fazer com que os exércitos que se colocam contra o povo dele se autodestruam. Que se levantem um contra o outro, de modo que matem uns aos outros, derramem o próprio sangue. E por que ele vai fazer isso? Aí o final do verso 26. Então toda a humanidade, toda a carne, saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Quando eu fizer isso, quando eu me vingar dos inimigos de vocês, quando eu libertar vocês da mão dos opressores e trouxer vocês de volta para a terra, o mundo inteiro vai saber que eu sou o Senhor, que eu sou o Deus da aliança, que eu sou o Deus que fiz um pacto com vocês. O mundo inteiro vai saber que eu sou o seu Salvador, eu sou aquele que salva. O mundo inteiro vai saber que eu sou o Redentor. E aí lembra das funções de um Redentor no Antigo Testamento. Um Redentor é aquele que restaurava a terra, restaurava a liberdade das pessoas, restaurava a descendência e restaurava a justiça. E é o que Deus está dizendo, eu sou o Redentor de vocês. O mundo inteiro vai saber que eu vou restaurar a terra para vocês, eu vou restaurar a descendência de vocês, eu vou restaurar a liberdade de vocês e eu vou restaurar a justiça de vocês. E o mundo inteiro vai saber que eu sou o poderoso de Jacó. Esse título para Deus aparece poucas vezes, a primeira vez é em Gênesis 49, usado pelo próprio Jacó, quando ele vai dar a bênção para o seu filho José. E ele usa esse termo, que o poderoso de Jacó possa fortalecer a José. E aqui Deus está dizendo, eu sou esse poderoso de Jacó, que vai agir em prol de vocês. E o mundo inteiro vai saber disso. Deus tem um pacto, uma aliança com o povo de Israel. E Ele vai restaurar esse povo. Por mais impossível que isso possa parecer aos nossos olhos hoje, quando nós enxergamos e analisamos a situação política mundial, especialmente naquela região. Mas Deus vai fazer isso porque Ele tem uma aliança. Ele vai fazer isso porque Ele ama aquele povo. E o seu amor não permite que Ele esqueça aquele povo. Ele vai fazer isso para mostrar para aquele povo que quem confia nele não é decepcionado. E Ele vai fazer isso para testemunhar para o mundo inteiro que Ele é o Deus, o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor e que Ele é o poderoso de Jacó. E o que isso tem a ver conosco? Esse Deus daqui é o mesmo Deus que nós adoramos. É o mesmo Deus da igreja. É o mesmo Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar não apenas judeus, mas salvar também gentios. Isso é, pessoas que não são judias como eu e você. Esse é o nosso Deus.
O Deus no qual nós podemos confiar, que Ele não nos decepciona, que Ele não nos frustra. O Deus, então, em quem nós temos que manter a nossa confiança, aconteça o que acontecer, jamais permitindo que o desânimo e que o abatimento venha enfraquecer nossa fé, jamais permitindo que circunstâncias venham nos levar, então, ao desânimo, mas mantendo os olhos nele, a confiança nele. E o Deus, que é soberano sobre tudo e sobre todos. Devemos sempre lembrar que acima de todos os poderes deste mundo, que acima de todos os governos deste mundo, está esse Deus. E que esse Deus é a força determinante da história. A história não é determinada pelos poderes econômicos. A história não é determinada pelos poderes políticos. A história não é determinada pelos poderes militares. Nem tampouco pelas forças religiosas. A história é determinada pelo Deus das Escrituras. É Ele que está guiando a história. E Ele vai cumprir o seu plano para o seu povo. Ele não pode deixar de amar o seu povo. O seu amor não permite que Ele esqueça o seu povo. Ele vai honrar a confiança que o seu povo tem nele. E Ele vai testemunhar para o mundo inteiro que Ele é Deus. Nós, povo de Deus, não devemos andar assustados, apavorados, temerosos, porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo, e isso e aquilo outro. Nem tampouco colocando nossa confiança em políticas públicas, situações econômicas, governos, ou seja lá o que for. Nossa confiança deve estar exclusivamente no Deus que dirige a história, no Deus que dirige tudo. E é isso que deve nos animar. Quando as coisas parecerem difíceis, quando as angústias lhe apertarem, quando você se vê sem saída, lembre-se, se você segue a Cristo, você tem um Deus que te ama e que disse que por causa desse amor é impossível Ele esquecer de você. Você tem um Deus que disse que vale a pena esperar nele e quem espera nele não é decepcionado. Você tem um Deus que disse: eu sou o Salvador, eu sou o Redentor, eu sou o Poderoso. E eu vou deixar isso claro para todas as nações do mundo, resgatando você. Quando o coração tremer, quando o desânimo chegar, lembre-se disso. Não importa as circunstâncias. O que importa mesmo, o que pesa mesmo, é que nós seguimos um Deus que é o soberano sobre tudo. Um Deus que nos amou a ponto de mandar o seu Filho morrer na cruz por nós. Um Deus que diz que jamais nos abandonará, que o seu amor não permite que Ele se esqueça de nós. Um Deus que diz que vai honrar a confiança que nós colocamos nele, que quem confia nele não ficará decepcionado. E um Deus que diz que vai deixar público para todo mundo que Ele é o Salvador, Ele é o resgatador. É nesse Deus que deve estar a nossa esperança. E quando ela está firme nesse Deus, não há desânimo, não há abatimento. Há problemas, sim. Há dificuldades, sim. Mas a esperança permanece no coração, ultrapassando tudo, porque sabe que esse Deus está cuidando de nós. Amém.